Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo central, o estudo da Palavra de Deus, o estudo da lição da Escola Sabatina. Você é nosso convidado para seguir com a gente até o final e entender o que o livro dos Salmos tem para nos dizer. Antes de a gente entrar, propriamente dito, no estudo de hoje, gostaria de mandar alguns abraços, e hoje o primeiro abraço vai lá para Uberlândia, Minas Gerais. Nosso amigo Eurípides Pereira Batista, receba o nosso abraço, que Deus te abençoe. A Cailine Castor, de Camamo, na Bahia. Cailine, nosso abraço carinhoso para você também. O Hernani Iebra, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá de Botafogo, Rio de Janeiro. Um abraço para os nossos amigos aí do Rio de Janeiro. José Maurício, de Taubaté, que nos acompanha. E o Vanderlei Lutz, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Peço para que você que está assistindo aí de outro estado, quem sabe de outro país, deixe aqui nos comentários, a gente gostaria de saber de onde você está assistindo nesse momento. E quem sabe num próximo episódio a gente manda um abraço aqui para você também. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui já na lição de número 7, a respeito dos Salmos. E eu tenho o prazer, tenho a alegria de receber alguns convidados, né? Você sabe que esse programa é feito com os nossos amigos que nos acompanham aqui também. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Luciana Pagliari Brandão. A Luciana, vou chamar ela de Lu, né? Ela é professora da Escola Sabatina aqui da Igreja Central de Sorocaba e é também líder, juntamente com o Fred, seu esposo, do Ministério do ECC. Lu, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer participar novamente. O prazer é nosso, Lu. Temos também a alegria de receber aqui o pastor Vinícius Mendes. Pastor Vinícius, que é editor da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, a editora que provê todo esse material aí da Escola Sabatina e tudo que é utilizado pela Igreja Adventista. E também é apresentador da Novo Tempo do programa Lições da Bíblia. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Privilégio estar com vocês, obrigado pelo convite. O privilégio é nosso e olha só a responsabilidade que nós temos aqui, um representante da Novo Tempo aqui com a gente. Mas, muito bem, para a gente iniciar, então, propriamente dito, o estudo de hoje, vou convidar a Luciana para fazer a oração para a gente. Por favor, Lu. Tá, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Nos fale através desse estudo, que o Seu Espírito nos ilumine, clareie a nossa mente, para que a gente termine com grandes lições práticas que possam mudar a nossa vida. Tudo isso lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu pegar aqui o meu guia de estudos, a minha lição da Escola Sabatina. Reforçando, se você ainda não tem esse material, você pode fazer uma assinatura trimestral, vai receber aí na sua casa, né, através do site da cpb.com.br, ou escaneia então o QR Code e tem acesso a esse material. Já chegamos na lição de número 7, estamos falando a respeito do livro dos Salmos. E o que será que o livro dos Salmos tem a nos dizer? Tem muita coisa para nos dizer, tem muita coisa para nos falar. Né? Já entendemos que os Salmos eles eram músicas, eram orações, também contavam histórias, também eram lamentos, súplicas e louvores. Né? O nome de Deus era exaltado. E nesse estudo de hoje, a gente vai falar a respeito de pelo menos 4 salmos aqui. 5 salmos, 136, 51, 130, 113 e 123. São salmos curtinhos e eu convido você, assim que terminar esse estudo, a você folhear sua Bíblia, encontrar esses salmos aqui e lê-los também, para entender melhor o conteúdo que a gente vai tratar aqui hoje. Os salmistas, eu vou abrir aqui para vocês, eles estavam cientes de que eles, por eles mesmos, seres humanos, nada tinham para oferecer a Deus. Mas eles, por reconhecerem que eles não eram nada, assim como nós não somos nada, eles exaltavam a magnitude de Deus. E hoje o tema Sua Misericórdia se eleva até os céus. Utilizando aí uma figura de linguagem, né, ele está dizendo quão imensa é a misericórdia de Deus. Né? E na vida de vocês, como é que vocês enxergam a misericórdia de Deus? Para mim, ela é infinita, né, de fato, porque Deus é todo amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Essa semana eu fiquei pensando como às vezes a gente utiliza a palavra misericórdia sem pensar no que é misericórdia, né? No dicionário, misericórdia é definido como eu ter compaixão, eu não dar a alguém uma punição que ele merece, né?
mesmo tendo o poder para fazer isso. E quando a gente olha, por exemplo, em rede social, não sei se vocês já utilizaram misericórdia, a palavra misericórdia assim. Às vezes a gente vê lá um vídeo, alguma coisa que a gente sente aquela vergonha alheia. O que a gente... Nossa, misericórdia. Misericórdia, né? Está na Então, boca das pessoas. Os salmistas, né, a língua original, ela tem várias palavras. O pastor vai poder falar melhor para a gente, talvez até como a gente pronuncia. Eles têm várias palavras para misericórdia. A gente, no português, só tem misericórdia. E é usado até desse jeito que eu falei. A gente fala misericórdia, né? Poderia até falar assim, ai, que vergonha desse vídeo. Não, mas a gente usa essa palavra coloquialmente, só que isso eu acho que perde a força desse significado maravilhoso que é a misericórdia. E esses salmos que a gente vai estudar mostram isso, os diversos aspectos da misericórdia de Deus. Acho que muitas vezes nós banalizamos algumas palavras, né? Não, o próprio nome de Deus, a forma com que é dito, né? A gente já tem na lei de Deus para não tomar o nome de Deus em vão, e o nome de Deus é dito aí, né, torto e direito, sem uma necessidade efetiva, né, pastor? E isso acaba banalizando, tornando comum aquilo que é especial, né? As palavras têm significados, né? E é bom a gente buscar esses significados e pronunciar as palavras vivendo o que elas realmente significam. Em português, por exemplo, a palavra misericórdia tem uma etimologia que vem do latim. Junção de duas palavras, miseratio e cordis. Miseratio é compaixão, sentimento profundo, e cordis é coração. Então, a misericórdia, na nossa língua, significa um profundo sentimento de amor que vem do coração. Eu gosto também desse significado da palavra, né, que tem que ver com você sentir amor por quem não merece ou não pode retribuir. Misericórdia é amor para quem não merece e quem não pode retribuir. Em hebraico, existem palavras diferentes para misericórdia, que foram traduzidas como misericórdia na nossa língua. A mais comum é hesed. Essa palavra ela vem como misericórdia, algumas vezes também traduzidas como amor, e também como benignidade ou bondade. Ou seja, é aquele sentimento que origina um posicionamento amoroso em relação a outra pessoa. É um amor que você manifesta sem que esse amor tenha sido plantado, investido por alguém, sem que você tenha como retribuir. Por exemplo, essa palavra não poderia ser utilizada numa relação normal, matrimonial, de amor entre um homem e uma mulher. Porque esse é um amor que ele é mútuo e que tem também, digamos assim, as pessoas elas têm retribuições mútuas. Existe uma troca de amor. Existe uma troca, ali, né? Exatamente. O amor de Deus, ele não é esse tipo de amor em relação a nós. O amor de Deus é hesed. Ou seja, Deus não tinha nenhum estímulo para nos amar, mas Ele nos amou. Isso é hesed. Uma outra palavra interessante, também traduzida como misericórdia na Bíblia, é o hebraico raham. Essa palavra ela tem uma origem, uma relação muito interessante com a gravidez. Eu achei isso algo muito interessante. Porque se existe uma coisa que traduz bem o conceito de compaixão, de amor, de misericórdia, é uma mãe entregar seu corpo, seus nutrientes, sim, enfim, toda a sua saúde, a sua estrutura, para gerar outra vida. O hebraico usa essa expressão e ela é traduzida como misericórdia também. E os salmistas, eles vão usar essas nuances, esses sentidos, essas acepções da palavra misericórdia para louvar a Deus porque Ele é digno. Amém. Só Ele é digno. Bom, e aproveitando esse gancho que o pastor trouxe para a gente, né, a respeito das vezes em que o salmista levou até os seus leitores a misericórdia de Deus, a gente chega no Salmo 136. Né? No Salmo 136, é repetido 26 vezes nesse salmo, em um único salmo, que ele diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele é o Criador, porque Ele cuidou do povo de Israel durante todo o tempo. E hoje a gente sabe que Deus está conosco, por mais que pareça, talvez, né, para quem está nos assistindo, que Deus se esqueceu de nós. Né? Assim como uma mãe, a Bíblia cita, né, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que acabou de nascer,
Deus não se esqueceu de nós, e a promessa é que ele virá outra vez, né? Então, a misericórdia de Deus, ela é infinita. O salmista não se cansava de repetir isso daí, só que muitas vezes nós, seres humanos, sabemos que Deus é o Criador, sabemos que Deus é o mantenedor, que Ele é maravilhoso, que está conosco, e optamos por adorar a criatura, né? Então, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o sol, e os seres humanos buscam adoração a um outro Deus, que não o Deus verdadeiro, que ele cita aqui, o Senhor de todos os senhores, né? E esse deve ser o nosso objetivo, adorar a Deus que fez os céus e a terra. Mas porque Ele faz as coisas por nós? Não, pela sua bondade. O salmista nos convida a adorá-lo porque Ele é bom. Alex, eu olhei esse salmo essa semana de uma forma bem prática. Nós que temos filhos, às vezes a gente quer convencer o filho de uma verdade. O que a gente faz? Filho, olha, é assim. Ah, mas talvez não seja assim. A gente fala, não, presta atenção no que eu estou falando. É assim. E aí a gente começa a argumentar para tentar colocar dentro dele, dentro do coração, da mente dele, aquela verdade tão importante. Por que repetiu 26 vezes? Eu vejo Deus aqui com esse carinho, com esse cuidado de pai e mãe. Olha, você pecou, eu prometi, eu vou te perdoar. Eu não vou te retribuir conforme você merece. Se a gente pegar só essa frase, eu não vou te retribuir conforme você merece, e ler esse salmo repetindo isso, olha, eu não vou te retribuir conforme você merece, alivia demais o nosso coração. Alivia talvez aquele tormento da culpa. Todos nós aqui, eu acredito que quem está nos acompanhando também, tem às vezes uma lembrança de um pecado lá no passado que a gente mesmo não perdoa, não se perdoa. Mas Deus aqui Ele está falando, tenha certeza, é assim. Eu perdoo muito mais e retribuo muito menos o que você merece, né? E às vezes a gente se pega no juízo, a gente se pega na punição e sofre com isso, sofre ansiedade, sofre angústia. Mas esse salmo ele é maravilhoso. Ele fala assim, olha, é totalmente diferente disso que você está pensando. Esse jeito que a gente pensa, eu acho que ele é contaminado com a nossa humanidade, Sim. porque é assim que a gente retribui, né? Não é o jeito de Deus, mas aqui ele fala, ó, presta atenção, né? Eu te perdoo e acabou. E isso é maravilhoso, né? Da gente encontrar aqui é um bálsamo. No meio da Bíblia a gente vê isso daqui, Deus repetindo tantas vezes para a gente. Amém. Pastor? Faz sentido o salmista repetir tantas vezes a misericórdia de Deus, nos lembrando dela, né? Porque é natural a gente acreditar que Deus não é misericordioso. Eu vou explicar. É que na nossa concepção, as pessoas muito grandes, muito poderosas, a gente em geral não associa essas pessoas com amor e benignidade. A gente associa com força, às vezes até com violência, com capacidade. E nós estamos diante desse ser que criou todas as coisas. Ele é infinito em poder. Então a nossa percepção de Deus natural, contaminado pelo pecado, é desvinculada do amor. Então o que o salmista vai nos lembrar aqui? Não se esqueça, a misericórdia de Deus dura para sempre. Esse é um salmo composto mais ou menos no formato de um jogral, né? Na verdade é como se fosse uma leitura responsiva, cantada. Então o líder fala uma linha e a congregação repete o refrão. E a congregação repete o refrão porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Nesse salmo nós vemos dois motivos principais para louvor da misericórdia de Deus. Primeiro, porque Ele é o Criador. A gente observa na primeira sessão do Salmo elementos que evocam os atos poderosos e criativos de Deus. Na segunda sessão, nós vemos a libertação de Israel. Então, nós temos criação e redenção como objeto do louvor à misericórdia de Deus aqui. Eu quero apenas destacar algumas coisas aqui na parte inicial, até em termos de explicação, talvez alguém possa ter dúvida. Por exemplo, o verso 2 diz, rendei graças ao Deus dos deuses. Alguém pode perguntar, mas então existem outros deuses? Por que aqui é uma referência a deuses diferentes? É que esse é um idiomatismo, uma expressão própria do idioma hebraico, que vai fazer comparação a partir do superlativo aqui.
Deus é o Deus dos deuses, ou seja, ele é grandioso demais. Não há Deus que possa se comparar com ele. O salmista não está pressupondo a existência de outros deuses, ou melhor, ele até pressupõe a existência desses deuses das outras nações, mas coloca Deus de maneira superior a ele. E não pressupõe a existência real desses deuses, mas coloca Deus como superior. E isso a gente vê também como aparecendo no verso 3, rendei graças ao Senhor dos senhores. Deus reina sobre todos, é Deus sobre todos e é soberano sobre todos. Amém, amém. Seguindo aqui então com o nosso estudo, nós temos o Salmo 51. E o Salmo 51 ele tem ele é muito expressivo para nós, né? Porque em determinado momento Davi foi colocado ali, o profeta Natan esteve frente a frente com Davi e apontou o pecado de Davi. Então o pecado é interessante, né? Enquanto ninguém descobre, ele vai acontecendo. Mas quando ele se torna público ou conhecido das pessoas, escancarado, e foi isso que o profeta Natan fez, né? Escancarou o pecado de Davi ali à frente dele, e então eu acredito que deu aquele choque de realidade em Davi. Meu Deus, o que eu fiz? Né? O que eu fiz e o que eu estou fazendo ainda. Né? Então, Davi com o coração contrito ali, Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, mais uma vez exaltando as misericórdias de Deus, e apaga as minhas transgressões. Eu não sei você aí, como tem andado, se está perto de Deus, se está distante de Deus. Somos todos pecadores, é fato. Mas pode ser que você esteja se sentindo mal nesse momento, com o coração apertado, sentindo que foi longe demais. Mas assim como Davi, eu faço um convite para que você abra o seu coração, entrega o seu coração a Jesus, peça o perdão para Ele, sincero. E assim como Deus fez com Davi, Ele vai chegar até você e vai te abraçar, vai te dizer, meu filho, eu te perdoo. Pastor, que coisa maravilhosa a gente contar com o perdão de Deus, né? O perdão de Jesus. Exatamente. Aqui no Salmo 51 a gente tem o louvor a Deus pela sua misericórdia com base no perdão. Então todos nós somos pecadores, todos nós cometemos falhas e muitas vezes os fantasmas do passado vêm nos amedrontar, nos lembrando do que nós fizemos no verão passado, em épocas antigas. E a culpa é um sentimento horrível, tira o brilho dos olhos, tira a beleza de viver. E é um dos instrumentos mais poderosos que Satanás utiliza para deixar as pessoas incapazes de ser aquilo que Deus projetou e sonhou para elas. Então o salmista Davi estava aqui acossado por um sentimento de culpa legítimo. Ele havia feito algo horrível. Porém, a misericórdia de Deus que dura para sempre, conforme nós somos lembrados no Salmo 136, essa misericórdia também alcança todas as pessoas, independentemente da sua condição e daquilo que tenham feito, se houver arrependimento genuíno, conforme aconteceu com o salmista Davi. Então, Davi começa o Salmo clamando pela compaixão de Deus. Jesus vai citar esse Salmo na sua parábola, em Lucas 18, do fariseu e do publicano. Ali há um publicano, diferente do fariseu que está cheio de justiça própria. O publicano está reconhecendo a sua condição pecaminosa. E o publicano começa a orar o Salmo 51. E lá na oração do publicano, ele diz, sê propício a mim, pecador. É curiosa essa expressão do publicano, citando o Salmo 51, porque evoca o propiciatório. O propiciatório é a mesa, a tampa da Arca da Aliança, que recebia uma vez por ano o sangue do bode expiatório. O animal morria em substituição à morte dos pecadores, e aquele sangue ele era aspergido sobre a tampa como que pagando o preço. É como se a justiça de Deus, escondida ali na arca, estivesse exigindo a morte de um pecador. Porque o pecado ocorreu e o pecado precisa de pagamento, mas o Cordeiro morre no lugar dos pecadores e satisfaz a ira divina e deixa o pecador arrependido viver. É isso que o publicano está orando e é isso também que Davi está pedindo aqui. Senhor, por favor,
um substituto será provido no meu lugar. E eu reclamo a morte desse substituto em meu favor para que eu possa viver. Então a palavra compaixão aqui evoca isso. E aí na frente ele argumenta isso com base no Naham, na misericórdia, ou na benignidade. De novo aquela ideia de um ventre que gera uma vida, dando-se para que uma vida possa viver. De novo o conceito de compaixão e misericórdia aqui, ó. Senhor, por favor, eu fio o meu perdão na sua benignidade, na sua compaixão e na sua misericórdia. Então, o que o salmista está entendendo aqui no Salmo 51 é que o perdão é o elemento mais fundamental para o louvor. Se nós quisermos de fato louvar a Deus, nós precisamos lembrar quem nós éramos, quem nós somos muitas vezes, e o que Deus faz em sua graça para nos redimir. Amém. Nesse salmo, o salmista vai acrescentar um outro aspecto muito importante que resulta da percepção da graça divina. Além de nós louvarmos a Deus porque Ele fez algo extraordinário na nossa vida, nos perdoando, Ele diz, a minha boca vai se abrir para louvar a Deus e para ensinar os pecadores a respeito dessa graça. Então, o componente da missão entra aqui. Quem realmente entende a graça e a misericórdia de Deus, que se manifesta quando Deus nos perdoa, não vai ficar com isso só para si, vai falar para outras pessoas. Amém, amém. Um outro ponto que chama a atenção nessa oração de Davi, né, é quando ele pede para que Deus faça uma mudança profunda em seu coração. Quando ele pede para Deus criar nele um coração puro. E ele usa a mesma frase ou a mesma palavra utilizada na criação do universo. Uma criação que só Deus pode fazer. Só Deus tem poder para fazer. Né? Alguma coisa que eu, como ser humano, não tenho condições de criar em mim mesmo um coração puro. Mas ele tem a certeza de que Deus pode, por isso ele pede. E hoje a gente tem disponível o poder e o amor de Deus para criar em nós um coração novo também. É interessante isso que você falou. O verbo hebraico é o bará, né? Que é criar a partir do nada. Então, eu entendo aqui que Davi, ele se aproveitou do perdão que Deus oferece e é o que nós temos que fazer hoje também. Mas o perdão não é só para aceitar e continuar na mesma situação pecando, né? Então, no Salmo 51, ele aceita o perdão, mas ele fala assim, eu quero mudar. O perdão verdadeiro, ele traz no coração da gente um desejo de ser diferente. Por isso que entra daí esse verbo, que Deus, através do Espírito Santo, ele precisa implantar na nossa mente a mente de Jesus Cristo. Ele precisa transformar. E aqui não é aquela coisa recalchutada, né? Recalchutada a gente dá um jeitinho no antigo. Aqui é criar a partir do nada. Porque se for mudar o nosso coração, vai ficar recalchutado. Vai continuar, né? Vai ficar recalchutado. Então, é uma coisa sobrenatural mesmo, né? Vinda de Deus através da atuação do Espírito Santo. E aquele termo que o pastor tinha falado, né, de uma das palavras hebraicas é o raham, né? Que lembra do amor, o amor materno, é o amor da segunda milha. Né? E ele é usado aqui no Salmo 51, então é muito lindo, né? A gente vê o salmista aqui utilizando todas essas palavras, né, da língua hebraica, com essas diferentes nuances do significado de misericórdia. E eu li num dos comentários que Jesus Cristo, quando na parábola de Mateus 18, né, que é do servo impiedoso, né? Quem que era o servo impiedoso? Somos nós, que não perdoamos o nosso semelhante, da mesma forma que a gente recebe de Deus essa misericórdia, esse perdão, esse sacrifício. E que Jesus, nessa parábola de Mateus 18, ele utilizou também todas essas nuances aí da misericórdia utilizada aqui pelos salmistas. Eu achei muito interessante isso, né? Que Jesus sabia, né, como ele era um hebreu, sabia utilizar todos esses significados. E uma coisa que o pastor citou aqui a respeito do perdão me fez lembrar de um vídeo que eu recebi recentemente do pastor Lucas Lara, pastor recém-formado aqui da nossa igreja central. E ele dizia assim, primeiro,
peça o perdão para Deus. Entregue o seu pecado nas mãos de Deus. Mas tem um outro desafio para você. Aceite o perdão. Né? Para a gente não carregar essa culpa que fica levando por muito tempo, dificultando a nossa vida. Então, aceite o perdão e se perdoe também. Porque se Deus me perdoou, né, quem sou eu para não me perdoar? Ou quem sou eu para não perdoar alguém? E seguindo com o nosso estudo aqui, nosso tempo já tá acabando quase aqui. O que seria de nós se Deus desse mais atenção para as nossas iniquidades do que para o amor que Ele tem por nós? O que seria de nós, na opinião de vocês? Se não fosse a misericórdia dele por nós, seríamos aniquilados, talvez? Verdade, eu confesso que eu já orei muitas vezes as palavras desse Salmo, Salmo 130, porque eu acho muito expressiva a forma como ele começa. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Quantas vezes já me senti nas profundezas? Afogado, sabe? Enterrado. Sentindo sem esperança, imaginando que não havia mais solução, que talvez meus pecados tinham ido longe demais. Mas lá das profundezas, elevei minha voz a Deus. E Deus ouve a nossa oração. Amém, amém. O profeta Jonas também orou das profundezas do grande abismo, onde ele foi parar engolido por um grande peixe. A perdição dele era tão grande que pode ser comparada até à morte. Alguns teólogos vão dizer que ele de fato morreu e que ocorreu com Jonas foi uma ressurreição. Até com base na comparação que Jesus faz, né? Que o sinal de Jonas seria dado para o povo hebreu, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no interior da terra. Seja o que for, das profundezas, Deus ouve a nossa oração. Amém. Lá no trono celestial. Essa distância extraordinária que existe entre as mais profundas águas do abismo, do oceano mais profundo que existir. E em oposição ao trono de Deus que está no mais alto e sublime lugar do universo. Essa distância, ela é online. Deus ouve o clamor de uma pessoa aflita, que clama por perdão, por misericórdia. Se Deus contemplasse os nossos pecados, conforme você disse, não haveria condição para nós. Por que Deus se relaciona conosco, mesmo Ele tendo alergia ao pecado? É a sua misericórdia que faz essa capa entre Ele e nós. Essa graça que propicia que nós, seres que provocamos essa alergia em Deus, possamos ser recebidos por Ele. Na realidade é o seguinte: por que Deus nos recebe? Por que Deus não contempla os nossos pecados? Não é que nós não os tenhamos. Não é que Deus resolveu agora passar pano para o pecado, não é isso. É que quando nós vamos até Ele e somos recebidos, nós somos recebidos e envolvidos em Jesus Cristo. Amém. Então a justiça de Cristo é comunicada a nós. E essa justiça é aquela que faz com que Deus possa nos receber. Então, de novo o conceito da propiciação. Quando o publicano diz, ser propício a mim, pecador, o que ele está pedindo é o seguinte: olha, a ira divina, justa ira divina, vem como uma bomba para me explodir. Por favor, faz um campo de força em redor de mim. A propiciação é isso, é Deus envolver o filho condenado, e nesse envolver, nós somos protegidos, somos salvos, e Deus vê em nós a imagem do seu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Quando a gente entra no santuário celestial pela fé, e nós somos convidados a fazer isso, pelo apóstolo Paulo, com intrepidez, quando nós entramos ali, não é o Vinícius que entra ali, é Jesus Cristo que me envolve. E quando Deus vai emitir o seu juízo a meu respeito, eu fico pensando, é pictórico isso na minha mente, sabe? Deus vai falar, vai proferir a sentença. Então o ímpeto divino é olhar para mim e dizer, condenado. Mas quando Cristo se interpõe entre mim e Deus o Pai, na hora da sentença, Deus profere a sentença que o seu filho merece, porque eu estou escondido no Filho de Deus. Então Deus diz, justificado, é justo, é salvo, está absolvido.
É por isso que Deus não contempla as nossas iniquidades. Não é porque Ele passou pano para elas. É porque nós escondemos a nossa vida em Jesus Cristo. Então posso dizer que o sacrifício de Cristo é a maior revelação da misericórdia de Deus. Exato. O sacrifício de Cristo para me salvar, para nos salvar, foi a revelação plena da misericórdia de Deus. Quando Ele mandou o seu Filho aceitou essa missão de vir resgatar o ser humano, nos resgatou e foi para o céu preparar um lugar. A gente está encerrando quase aqui, mas eu gostaria de falar a respeito da lição de quinta-feira, só para a gente dar uma pincelada ali para quem nos assiste, porque é muito fácil, muitas vezes, a gente esquecer das misericórdias de Deus. E os Salmos, eles vêm repetindo muitas e muitas vezes o quão misericordioso é, para que a gente, repetindo os Salmos, a gente não se esqueça do quão maravilhoso o Senhor é por nós. Então, que fique essa mensagem para os nossos amigos que nos acompanham, que o Senhor é o Deus soberano, mas é o Deus misericordioso. Ele é justo, mas nos ama acima de tudo. Eu gostaria de pedir, a gente está encerrando nosso estudo, gostaria de pedir para a Luciana fazer as considerações finais, depois eu passo para o pastor Vinícius. Por favor, Lu. Uma das partes da lição que tocou muito o meu coração, e eu acho que eu quero guardar isso, e queria que quem estiver nos assistindo guarde também. Apesar de Deus ser tão maravilhoso, tão onipotente, tão onipresente, criador, nos Salmos, lá 113 e 123, tem a imagem de um Deus assim, inclinado, interessado. Isso, para mim, é muito forte, essa imagem de pensar num ser tão grandioso, quando a gente se interessa por alguém, por alguma coisa, quando algo é importante, a gente tem essa atitude de prestar atenção. Então, Deus, Ele é um Deus relacional. Muito mais que um Deus juiz, a primeira coisa é um Deus de amor, um Deus relacional, que lá de cima Ele olha para baixo interessado em mim aqui, que sou pó. Né? O Salmo fala isso, eu sou pó. E um dos termos, né, usado em hebraico para misericórdia é o eu não me lembro aqui, Hanan, que ele mostra os favores de Deus para nós. Mas esses favores não são para nós nos apropriarmos de forma egoísta. Isso tem que transbordar através da minha vida, através das minhas atitudes, eu acho que a melhor forma da gente louvar a Deus é isso, passar para os outros essa experiência pessoal do perdão, da misericórdia de Deus na nossa vida, para que outras pessoas possam aproveitar isso, outras pessoas possam ter paz, outras pessoas possam ter alívio da ansiedade. Então, é a missão, né? Ele não tem sentido isso só para mim, tem que fluir através da minha experiência para os outros aproveitarem isso também. O amor de Deus é tão maravilhoso que eu não posso reter para mim, né? Eu preciso mostrar esse amor, expor esse amor de Deus. Pastor, sua mensagem. Eu destaco aqui o Salmo 103, na lição de quinta-feira. Esse Salmo, ele está entre os mais lindos salmos, mais conhecidos e lidos e amados. Ele é dividido em 3 partes: o louvor pessoal, o louvor nacional e o louvor universal. É assim que o salmista divide esse salmo. E o salmo começa com um louvor integral a Deus. Não dá para louvar a Deus parcialmente. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Tudo que há em mim deve bendizer a Deus. Amém. Aqui também há um solilóquio, o salmista conversando consigo mesmo, uma coisa comum nos salmos. A alma do salmista em diálogo com ele mesmo, sabe? Isso é um exercício muito interessante que nós deveríamos fazer sempre. Conversar conosco mesmo, sabe? Isso não é esquizofrenia, é você entender ou tentar entender os desencontros dos seus sentimentos e dos pensamentos e organizar isso em direção a Deus. É que o salmista faz nesse salmo e em alguns outros lugares. E eu destaco o verso 8 também, em que o salmista vai evocar aqui Êxodo 34, após a experiência do bezerro de ouro e do perdão de Deus a Israel ali. Ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Essa é a definição bíblica de Deus. Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Foi assim que Deus se revelou a Moisés.
quando Moisés quis ver a face de Deus e Deus colocou Moisés numa fenda e passou por ali, Moisés viu Deus pelas costas, Deus passou clamando isso daqui: o Senhor é misericordioso, longânimo e assaz benigno. A palavra longânimo em hebraico é uma palavra interessante, porque o hebraico é uma língua bastante imagética. A ideia de longânimo em hebraico é que Deus tem 2 longos narizes. Isso é uma coisa muito sugestiva, porque naquela língua, naquela cultura, inclusive na nossa também, especialmente no Nordeste, a ideia de que o indivíduo pegou ar e ele ficou nervoso. Eu aprendi isso quando morei no Nordeste. Fulano ficou nervoso, pegou ar. E Deus demora a pegar ar. Ou seja, Deus tem um estupim longo. Deus tem 2 longos narizes. Demora a chegar o ar no pulmão para ele se irar. Esse é o Deus que aparece aqui na Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro do Antigo Testamento. Algumas pessoas querem fazer uma separação equivocada entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Os Salmos equilibram bem essa ideia do Antigo e Novo Testamento em relação a Deus e revelam claramente a misericórdia, a longanimidade e a bondade de Deus. É esse Deus que nós temos que seguir, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós louvamos. Amém, amém. E a minha mensagem para você está lá em Salmo 100, verso 5, primeiro salmo que eu decorei. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel. Creia nisso, confie nisso. Vou pedir para o pastor Vinícius fazer uma oração para a gente encerrar esse estudo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti pela Tua infinita misericórdia. Se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, não estaríamos vivos, não teríamos esperança. E é com base no Teu amor infinito, na Tua bondade, que nós nos aproximamos de Ti mais uma vez nesse momento aqui especial de estudo da Tua Palavra. Por favor, Senhor, abençoe cada uma das pessoas que estão nos assistindo neste momento. Talvez alguns estejam duvidando de quem Tu és, da Tua bondade, da Tua benignidade, da Tua misericórdia. Faça que cada um de nós, especialmente aqueles que nos acompanham, sintam agora a Tua misericórdia e possam assim ser estimulados a render graças ao Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Continua conosco, nós Te pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 É evidente que nós não conseguimos estudar todo o conteúdo da lição, mas fica aqui o meu convite para você procurar uma igreja adventista do 7º dia. No próximo sábado, às 9 horas da manhã, vai ter uma igreja perto de você que vai estudar esse mesmo tema e você pode se aprofundar nesse assunto a respeito dos Salmos e da misericórdia de Deus. Não deixe de curtir, de compartilhar nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa grande família. Que Deus te abençoe onde você está.